prêmios. E o mais impressionante era que ela nunca estava estagnada. Então, eu me encantei com o trabalho dela, com essa, não sei se ali está um pouco estourado, né? Mas depois a gente tem os livros aqui, se vocês quiserem ver, o Cântico dos Cânticos, que foi um livro, que é um livro de imagem, e ela se inspirou no trabalho do Escher para trazer uma narrativa, né? Pegou um poema bíblico para trazer uma narrativa onde é um amor que se encontra e se desencontra. Então, para mim, foi um encantamento muito grande essa técnica com detalhe, porque ela trabalha com lápis de cor no extremo do detalhe. Se vocês olharem de perto, é quase um pontilhismo, né? Então, é uma questão, uma maestria técnica muito grande. E ela, os outros livros dessa época, ela, né, o Outra Vez, que é um livro de imagem também, que ela trabalha com uma técnica similar. E quando eu conheci ela em 94, era por essa técnica e por esses trabalhos que ela já tinha alcançado, né, um reconhecimento da qualidade. E aí, de uma hora para outra, ela joga isso tudo fora e vai investigar uma outra técnica, uma outra linguagem. E eu lembro lá em Bolonha ela comentar que tinha comprado pigmentos e que ela agora ia criar umas tintas e queria trabalhar com acrílica, com uma técnica mais solta. Então, eu acho que ela chegou, talvez, no momento, no auge da técnica, e resolveu buscar uma coisa diferente. Como a Graça bem falou, é muito difícil a gente fazer uma análise da intenção do ilustrador, né, da intenção do artista. Eu sempre acho que a gente peca muito quando tenta decifrar certas coisas. Eu acho que é muito mais interessante a gente receber e interpretar isso através da nossa bagagem do que tentar decodificar ou entender o ilustrador escolheu tal cor por isso. Então, assim, o que eu estou trazendo para vocês é o que ela me contou, porque ela estava querendo investigar uma nova técnica. Como ela estava viajando ali pela Europa, ela ia aproveitar, né, porque os materiais, infelizmente, agora um desabafo, os materiais de arte no Brasil são caríssimos, porque a gente usa tudo importado. Então, todos os artistas e ilustradores, quando vão para o exterior, aproveitam para comprar e ver o que tem de novo, o que tem com mais qualidade. Então, esse depoimento ficou muito marcado, porque logo depois ela começa a investigar e lança o Cenas de Rua, que foi uma... então, deixa eu passar aqui, ainda temos o Cântico dos Cânticos, e aqui a gente já tem uma cena do Cenas de Rua, que é um livro de imagem também, onde ela explora não só uma nova técnica, mas uma nova linguagem. Que depois eu queria até que a Graça vai falar sobre essa questão da escolha da técnica, tem a ver com o que você quer passar. Então, imagino que ela já estivesse pensando, amadurecendo essa ideia de falar de temas mais contundentes, né, de trazer uma narrativa onde ela pudesse expressar, talvez, um descontentamento. Então, a questão da técnica é importante, sim, mas ela provavelmente é um reflexo daquela narrativa que você quer passar. Então, para mim, foi um choque no início. Eu fiquei realmente... demorei um pouco para processar, não só porque ela fez uma mudança muito radical, mas porque é uma história muito... não é pesada, porque a gente se vê no espelho nessa história, né? Então, para mim, foi importante, mas depois eu me apaixonei por esse livro, e esse livro ganhou prêmios. E aí, só que ela não para nessa técnica, ela continua investigando, né? Aqui uma outra cena desse livro, onde ela trabalha com uma perspectiva irreal, mas para dar a dramaticidade à cena desse menino que vende, né, alguma coisa no sinal, e ele tenta abordar, né, vender e abordar, e o medo dessa senhora, né, agarrada com essa bolsa. Então, toda essa transformação só me fez admirar mais o trabalho dela, pela coragem. Então, ela já tinha um trabalho estabelecido na área, com uma técnica, com uma linguagem. Ela teve coragem de se reinventar e apresentar uma outra proposta
E ela continuou assim, né? Porque depois, ao mesmo tempo, ela foi investigando outras, não só essa mesma técnica, né, com uma tinta mais opaca, mas ela começou a investigar a colagem e o trabalho digital. Então, se a gente, eu não trouxe na tela, mas provavelmente Graça e Cláudia vão falar, ela começou a investigar o trabalho com mouse, o desenho linear com mouse. Então, ela foi também nesse novo caminho, que é o caminho da ilustração digital, e produziu muitos livros, inclusive mesclando uma temática popular com uma expressão, uma linguagem digital. Então, ela não tinha muita... eu percebo no trabalho dela que ela não tem nenhum limite, nenhum pudor de experimentar. E é essa experimentação que eu acho que norteou muito o trabalho dela. E ela foi sempre buscando novas expressões, tanto na linguagem do desenho quanto na linguagem escrita, porque ela também começou, a partir do momento, a produzir os seus próprios livros, na investigação ou da cultura popular ou de outras temáticas, mas ela tem um livro sobre... Ela tinha uma admiração muito grande sobre a Emily Dickinson, então ela vai publicar alguns poemas e está sempre questionando e trazendo uma nova temática, né? No livro Raça Perfeita, ela traz isso também. Então, a minha admiração vem por essa trajetória, né? E a gente lamenta que ela não esteja mais aqui, mas a gente está justamente entendendo que ela deixou um legado, não só para a ilustração, como para o livro como um todo, porque ela era uma autora completa, nesse sentido de produzir, ter um livro, né, como um todo, né? Então, eu acho que é o que a gente vem aqui homenagear. Vou encerrar minha fala aqui e passar a palavra para a Cláudia, e depois a gente fecha com a Graça. Bom, enquanto isso eu vou me apresentando. Eu sou Cláudia, como a Cris já explicou, né? Eu também sou designer, tenho uma trajetória longa aí, trabalhando com design de livro e design de livro ilustrado. A Graça estava falando de manhã que a gente tem alguma restrição em empregar o termo livro infantil, porque é uma forma de arte que já ultrapassou barreiras etárias. Então, eu prefiro usar livro ilustrado, que inclusive caracteriza um livro onde, sim, tem uma narrativa com palavras, tem uma narrativa com imagens. Tem também o livro de imagem, que ele não tem palavras, mas ele também narra, ele tem um texto ali, né? Então, trabalhei muitos anos com isso e aí resolvi pesquisar um pouco mais esse assunto apaixonante. Então, fiz meu mestrado sobre a obra do Roger Mello. Na verdade, minha intenção era pesquisar sobre a obra dos três, da capa dura em Singapura, né? Graça, Roger e Mariana. Mas era coisa demais para o mestrado. Meu orientador falou, segura sua onda. E aí, tudo bem, fiquei com o Roger, mas aí depois no doutorado eu consegui abrir para 3. Só que aí a ideia, enfim, já tinha mudado, não eram mais os 3 de antes, eu peguei 3 artistas para fazer meio que uma sequência temporal e examinando uma questão da ilustração. Não vou me estender sobre isso aqui não, porque eu vou ficar só com a Ângela, que era um desses 3 artistas. Então, o que eu estou trazendo aqui, a gente não combinou exatamente como é que seria a divisão, né, em cima da Ângela, mas eu estou vendo que a gente teve uma coordenação aí muito boa, porque com a introdução da Cris, ela já passa uma bola redondinha para mim, eu espero passar também para a Graça, porque eu vou abordar não com a maneira acadêmica que eu fiz a construção da minha pesquisa, mas eu trouxe muito as falas da Ângela, assim, as expressões que ela usava, e aí fazendo uma brincadeira, quando a gente faz um estudo de caso, né, a gente usa o termo case, mas eu estou trazendo aqui os causos da Ângela.
Então, um pouquinho de quem ela é, que a Cris já explicou, mas essa é a definição que ela própria coloca no site dela, né? Nasci em Belo Horizonte, no ano que acabou a Segunda Guerra, não sei por que resolveram me chamar de anjo. Esse diabo de nome me dá um trabalho que vocês nem imaginam. Escrevo, desenho e faço animações, de preferência para crianças. Estou aprendendo a tocar violoncelo. Então, aí já dá para ter uma palhinha na maneira como ela se descreve, né? Os múltiplos interesses que ela tem, a irreverência. O que eu destaco, além de tudo isso que a Cris já trouxe, que ela tem as raízes mineiras no trabalho dela, uma coisa muito forte, mas ela também faz esse percurso, né, de ter viajado acompanhando o marido, então ter experiências de vida, de formação em outras culturas. Ela usa o livro impresso, o suporte físico, de uma maneira muito interessante, que também compõe a narrativa. Então, além das palavras e das imagens, também o design do livro, ela fez, uma das formações que ela fez foi design gráfico em Edimburgo. Então, ela explora o suporte do livro físico como parte da narrativa. Isso é muito forte, por exemplo, no Cântico dos Cânticos, que a estrutura da virada da página e da dobra da página tem um papel importante. Tem o do personagem preso, eu esqueci o nome agora, que é um personagem que fica preso e ela usa o grampo. Tá aí? Ela usa o grampo no meio da página e desenha o pé do personagem preso no grampo, personagem encalhado. Então, ela explora esse tipo de acabamento, que é diferente do Cântico dos Cânticos, que é uma capa dura. Esse aqui chama grampo canoa. E ela explora esse grampo aqui no meio, ó, prendendo o pé do personagem. E aí ela faz coisas muito interessantes, porque ao mesmo tempo que ela tem uma valorização muito grande da tradição, das formas populares, da cultura local, ela também faz esses experimentos com tecnologias que vão surgindo. Primeiro com desenho no computador, depois animações, depois e-books. Então, eu vou focar um pouco mais nesse pedacinho final, assim, mais recente da carreira dela, que é pouco explorado. E vou trazendo falas dela também para a gente ver. Bom, a questão aí da cultura local, isso surge na obra dela, é uma coisa que ela percebe, porque esse foi o segundo livro que ela lançou, o primeiro foi o Sangue de Barata, está aqui, Graça vai mostrar também daqui a pouco. Esse Fio do Riso, eu não sei se eu vou conseguir ver esse laser aqui, vamos ver se ele vai funcionar. Olha, funcionou. Então, aqui, ó, a heroína do livro, que é uma menina loura, e tem uma outra personagem que é a empregada, ó, com o uniforme completo. E aí ela fala a respeito desse livro. Que a heroína é loura, a empregada da casa, o uniforme completo, e a melhor crítica a esse trabalho eu escutei, por acaso, de um desconhecido que o folheava em uma feira de livros. Parece que as fadas preferem as louras. Deu clique e, a partir dali, comecei a usar, em seguida, referências mais nossas. Um gosto pela cultura popular veio à tona e passei a referendar meus textos no nosso folclore, embora continuasse a utilizar tons pastéis e linhas suaves nos desenhos. Por exemplo, esse aqui, que é o Outra Vez. Está aqui também, a gente tem a oportunidade de ver ele fisicamente, além das imagens que eu trouxe. Então, dá para a gente notar que a protagonista é uma menina negra, tem um tipo de penteado, a arquitetura muito típica das construções de Minas. Tem uma outra aqui, ó, que parece... Ai, peraí. Brasília. Aqui, ó. Enfim, tem muitas brincadeiras aí, muitas referências. Ó, o bode, a maisena na mesa.
ela vai colocando várias coisas aí, várias brincadeiras. O macaquinho também no telhado, também é um personagem bem característico, né, das histórias do folclore. E aí essa questão, então, da cultura local, eu encontrei um texto que está publicado num material da Finilige. A gente tem acesso indo lá, a gente consegue acessar os boletins mais antigos, que ainda não estão com acesso digital, mas tem um material muito interessante. E aí ela tem um texto publicado com um outro, que eu acho que é Lino Albergaria, se não me engano. E aí ela fala isso, ela vai refletindo sobre o que é caracteristicamente nacional em cidades cosmopolitas como as do final do nosso século. E aí ela fala que nós vivemos num país adolescente, em plena crise de identidade, e talvez a questão se coloque para nós de uma maneira diferente. Ainda não conhecemos bem a nossa mutante cara, precisamos desenhá-la no espelho e descobrir o que é realmente nosso para nos apoderarmos de nossa própria história. Por isso, torna-se tão significativo o fato de alguns artistas brasileiros estarem buscando suas fontes no barroco, que, embora de origem europeia, em nossa terra é tocado pela genialidade dos artesãos mulatos. Ou o trabalho daqueles ilustradores que, em busca do autenticamente brasileiro, retomam as características do movimento modernista de 22, a cor caipira, o traço solto, o olhar que pousa crítico, zombeteiro, liberador, ou a pesquisa dos que encontram na cultura popular uma fonte vigorosa, ou dos que pesquisam as artes indígenas e a cultura negra, reinventando sua plasticidade. Então, a gente vê aí como, num trecho curto, ela, né, faz um passeio excelente, ela traça aí um panorama que a gente consegue enxergar a produção dela, questões importantes para a ilustração brasileira, e esse foi um mote muito forte na minha pesquisa de doutorado, de identificar na ilustração esse processo de construção da identidade, passando pelo que nos modernistas do início, né, do século de 22 foi a antropofagia, que foi passar pelas formas artísticas que estavam sendo colocadas como uma quebra dos paradigmas anteriores da arte clássica, acadêmica e tudo mais, mas que aqui no Brasil não foi simplesmente uma cópia ou um pastiche, não é uma questão de pós-modernidade, é uma questão mesmo antropofágica de devorar, digerir e produzir uma forma de arte autônoma. Então, um que eu destaco também, que é o Cântico dos Cânticos, que é esse uso que ela faz, né, do suporte do livro, essas experimentações que ela vai fazendo, não só na imagem, como também na forma do livro. Essa edição que a Cris trouxe, ela é da Vozes, né? Depois, Paulinas. Ela teve uma reedição pela COSAC, que deve, não sei, tá na Amazon, a gente não sabe mais agora como é que estão essas coisas, mas ela tá um encanto. A da Paulinas era bacana, em capa dura, formato grande, só que a da COSAC fez uma coisa que eu achei genial, porque a gente sabe assim, o livro, ele tem algumas marcas, ele tem uma ficha catalográfica, ele tem um código de barra, ele tem algumas outras coisas que nessa edição dão uma pista da onde que é a entrada e da onde que é a saída. E na edição da COSAC, eles tiram todas essas informações que são importantes, né, que enfim, já são padronizadas, que o livro tem que ter o número de ISBN e tudo mais, e eles colocam essa faixa branca, é uma cinta que envolve o livro. Então, está tudo ali, mas para o leitor ele pode retirar aquela cinta, e a entrada no livro pode ser por um lado ou pelo outro. Então, isso faz parte da narrativa de serem os dois amantes que se encontram e se desencontram e tem a entrada das duas formas. Então, aqui as imagens, aí vou correr aqui, porque já vimos com a Cris. E aí, a gente chega também numa questão do direcionamento de mercado
de ser uma forma artística que já está superando essas barreiras, mas que ainda assim existem questões que ela não despreza. Ela vai explicando a consciência que ela tem, que o campo do livro de imagem é muito interessante porque é um campo de experimentação, mas está dirigido para o público infantil. Ela quer que esse livro alcance esse público, então ela não exclui o público adulto, mas a direção é uma direção de mercado para a criança. Aí também a gente tem aqui impresso, que é a Alteza Divina. Aí eu já entro na parte das experimentações dela com o digital. Ela foi uma das primeiras a usar o computador e as formas características lá antigamente, que as imagens não alcançavam uma qualidade muito grande. Então, as imagens ficavam quadriculadinhas. Se a gente pega e vê esse livro de pertinho na mão, assim, de longe, parece que tudo bem. Mas, se a gente olha de perto, a gente vê o que seria talvez um defeito. Mas ela usa como um efeito. Ela pega essas imagens, olha só o que ela junta. Ela pega um conto da tradição, ela reconta um conto de adivinhação e ela usa para ilustrar esse reconto, com a amável colaboração de ilustradores anônimos e antigos. Então, ela pega referências de ilustradores antigos, só que ela trabalha isso com a linguagem do digital. Então, ela faz a montagem final no computador, é uma coisa que pouca gente fazia naquela época, ela foi realmente uma pioneira. E é muito bacana. E aí o livro ele é impresso com uma cor só, em cima de um papel. Ele é um vergê? O que é? Não me lembro. Mas ele é um papel que ele tem mesmo, a massa do papel é um tom amarelado. É um tom que dialoga com essa questão dos ilustradores antigos, mas juntando essa camada da linguagem muito contemporânea do computador. Outro tipo de experiência com digital que ela faz, que é muito interessante, esse realmente é muito impactante. Esse livro, A Raça Perfeita, é a história de um cientista que faz experiências genéticas com cachorros em laboratório para chegar no que ele considera a raça perfeita. Então, tem uma discussão ética aí muito forte. E, para contar essa história, ela faz uma montagem, fotomontagem, junto com a Gisele Lotufo, né, que está ali nos créditos no início. Então, é muito impactante como ela usa essa linguagem da montagem fotográfica para contar uma história que fala da montagem genética, e ela faz isso de uma maneira que causa mesmo um estranhamento. É todo preto e branco, um desconforto. E aí, chegamos na internet, né? Nessa época, no início, não havia o computador, mas ainda não a internet. Depois, com a internet, ela passa a usar a internet, olha, como um caderno de anotações. Eu descobri, nesse final de semana, terminando de preparar, né, separar o material que eu já tinha, quis dar uma repassada no site dela. E aí eu descobri, para minha tristeza, que o site dela saiu do ar. Era um site maravilhoso, tinha um monte de coisa, tinha animações, tinha palestras, era realmente muito interessante. Era uma amostra da cabecinha dela a mil. Mas aí eu achei alguns blogs que ainda estão no ar, né? Porque, enfim, o acesso é livre. Eu imagino que o site tenha saído do ar porque paga-se um provedor de hospedagem, então, com o falecimento dela, isso eu imagino que tenha sido descontinuado. E aí esse blog que eu achei, que o endereço está aí embaixo, Angela Lago e um tanto mais, ela fala que o caderno de anotações dela é a internet. Então, tem esse registro aberto que a gente pode olhar e acessar e ir vendo. A gente já teve aqui o relato da Cris das conversas, e a gente tem essas conversas internas dela, que ela deixou registrado, aberto, em mais de um blog.
Então, esse que eu tirei esses trechos, ela fala que está tudo lá, numa bagunça, e ela anota em outro blog pintores, referências que ela usa, os ilustradores, as páginas que parecem bonitas, e as pelejas. As pelejas a gente já vai ver que é o processo de criação, de transformação de um livro impresso em e-book. E o site dela, né? Pois é, que saiu. Então, uma das coisas que ela faz, que ela conta aí, é do ABC Doido, que é um livro impresso, e ela fala aqui da edição nova. A gente vê, né? Várias vezes os livros têm novas edições que conferem outra materialidade ao objeto. Muda medida, papel, tipo de encadernação. Então, aqui ela fala de como foi a edição nova, por uma outra editora, do ABC Doido. Ela compara o formato anterior, que era pequeno, 15 por 15 é uma medida pequena, mas que essa nova edição ela barateou, então possivelmente alcançou um número maior de leitores. E aí, no final, essa que é a parte triste, né? Que ela, para acompanhar essa nova edição do ABC Doido, ela produziu animações que estavam no site dela. Era muito legal, porque a proposta do livro era que as crianças tivessem contato com as letras para alfabetização, mas de uma maneira muito lúdica. Então, infelizmente, não está disponível. Vamos ver o que dá para fazer. Aí são as páginas do livro impresso, né? E estavam essas letras no site com as brincadeiras que ela criou. Bom, e aí, a última coisa que eu vou fechar aqui a minha fala, vou passar para a Graça, é o seguinte, que, por fim, ela se aventurou a criar um aplicativo, né? Na verdade, ela está falando desse, do ABC Doido, que era a história simples, que imprimiu, vai refazer. E aí ela foi estudar de novo. Ela foi ter uma aula de Flash, que é a tecnologia que ela escolheu para desenvolver essa animação. Pegou os personagens que já estavam desenhados e animou as letras para que as crianças que estão começando a ler pudessem, então, pegar, tem a referência do livro impresso, mas tivesse essa ponte com o digital e o lúdico também. E aí, uma outra coisa que ela faz a partir desse livro aí, o De Morte, da RHJ, que também tem uma coisa meio parecida com o Sua Alteza Adivinha, que ela pega um conto do folclore cristão, ela diz assim, olha que legal, né, o título, é De Morte, um conto meio pagão do folclore cristão, recontado por Ângela Lago e com uma leve mãozinha de Albrecht Dürer, que é um artista alemão importantíssimo. Então, ela pega as imagens do Dürer e trabalha digitalmente e coloca aí nesse livro. E aí ela transforma aí num e-book para ser visualizado no Kindle. E aí ela conta num dos blogs dela, que ela fala sobre os desafios, né, sobre os percalços, ela conta como é que foi esse processo de estar transpondo para uma outra mídia. Ela faz uma transmediação, que ela pega da mídia impressa para a mídia digital, que tem características próprias, e ela vai refletindo como é que é esse processo. Então, é interessantíssimo ela ter deixado isso por escrito, aberto. É legal vocês darem lá uma olhada, conferir como que ela vai colocando, porque é muito vasta, tem muita coisa. Aqui eu trouxe só uns trechinhos para botar água na boca de vocês. Então, ela vai explicando que um trabalho para começar a entender a mídia, que é muito simples. Mas que dificuldade para as imagens entrarem de acordo com o texto nas 4 configurações de tamanho de letra possíveis. Porque ela faz essa brincadeira da imagem compondo com o texto. Agora está tudo certo. Nesse momento, cerca de 12h30 em hora local, o Kindle dá um upgrade. Aparecem mais possibilidades de tamanho de fonte.
e todo o trabalho lá se vai água abaixo. Então, né, os percalços aí do digital no impresso, aquela forma fixa, a gente acabou, manda imprimir, tá fixo em tinta no papel, mas o digital é mais dinâmico. Então, tá aí o resultado, né, a capinha, a primeira página do De Morte. E ela vai falando, então, sobre esse processo de transição. Basta esquecer o que eu sei sobre paginação. Não é um caderno, não tenho que pensar em separar o texto em telas ou páginas. Tenho que interromper o texto e respirar de uma outra maneira. A pausa a ser dada para o leitor não é mais de virar a página. É outra. E estou, sem querer, a caminho. Será? A imagem como pausa, a imagem como corte. E aí, em outro post, ela avança mais no trabalho e percebe que, opa, começo de novo, eu estava errada. A página. E um intervalo de tempo tão ou mais significativo que o tempo de virar a página de papel. Continuo com o Kindle, HTML sem animação. Olha só, ela vai se aventurar lá nas entranhas, né, do HTML. E ainda assim, muito a descobrir. Por exemplo, o desenho da capa. Ela tem que ser vista em um formato mínimo, no tamanho que é exposta entre os outros livros da estante virtual. A legibilidade exigida é outra. E aí, gente, eu vou ficando por aqui. Fecho a minha parte com essa daí, a Festa no Céu, que é o que está rolando agora com ela lá, né? É isso. E aí, só o último adendo que eu vou fazer, falando sobre essa questão assim que me impactou de ter descoberto que o site dela saiu do ar, vou dividir um pouco com vocês o meu projeto de pós-doutorado que eu estou desenvolvendo na Escola de Comunicação da UFRJ, que chama Memória, Imagem e Leitura. Ainda não está publicado, já comecei a colocar algumas coisas, mas já vou deixar aí a referência para vocês. Tem um domínio próprio lá da Escola de Comunicação, é um servidor da Escola de Comunicação, então tudo que está lá nunca vai sair do ar, porque a proposta é articular esse projeto com o do meu supervisor, que chama Ciberleteia, que é o apagamento das fontes digitais. Então, quando eu comecei a desenvolver esse projeto, não sei quem de vocês ainda lembra que a Rosa Amanda Strauss tinha um site que era muito legal, chamava O Doce de Letra, que quem cuidava era o marido dela, e aí, quando faleceu, saiu do ar. E o Dobras da Leitura, do Peter Ossager, de São Paulo, muito legal também, que ele começou a reunir e publicar material no período que ele estava fazendo o doutorado dele, aliás, sobre a obra da Ângela Lago. Então, referências importantes de memória do livro ilustrado que não estão mais acessíveis. E aí o meu projeto era tentar reunir, se possível, otimisticamente recuperar essas fontes apagadas, e agora tem mais um, né, que é o da Ângela, e disponibilizar lá nesse local, que não vai ter problema, porque não é um provedor de hospedagem pago. É da universidade mesmo, para poder disponibilizar isso para as pessoas e não apagar essa memória, que é muito importante. A gente tem um problema aí de memória, né? Da literatura infantil em geral, do livro ilustrado no Brasil. Então, agora está se somando mais essa questão do digital. É isso. E aí o projeto chama Memória, Imagem e Leitura. A gente inventou esse nome aí para ficar simplesinho, ficar como 1000. Então, espero que vocês deem uma passada lá depois, e vai ser colaborativo. Vai ter um espaço para as pessoas irem alimentando com material, tanto assim, pesquisas acadêmicas, entrevistas, material mesmo para ser um repositório da memória, mais especificamente do livro ilustrado, mas dá para abrir um pouco também para livros com ilustrações, se for o caso. É isso. Já está online, mas ainda está no rascunho. Ainda está com aquela cara de WordPress que não é nada, mas já está lá. Daqui a pouco eu pretendo trabalhar nisso agora em julho, que a gente vai estar de férias. Então eu vou dar um gás nisso. É isso. Obrigada. Então vou passar agora para a melhor parte, né, que fica para o final, que a gente vê os livros aqui ao vivo e a cores com a Graça.
Então, assim, é difícil depois de ouvir, até porque, assim, eu não consegui muito, assim, preparar uma coisa como uma fala para vocês, porque toda vez que eu ia mexer no material dela, eu me sentia muito mal. E aí eu parava. E aí eu tentava de novo e aí eu parava. Tá? Porque, assim, a Ângela, ela criou um trabalho que tem uma coisa... Não, eu não diria assim que tem uma coisa afetiva comigo, porque eu nunca fui próxima dela, nunca tive uma proximidade. Tem alguns ilustradores que a gente é muito próximo, né? Eu, Mariana e Roger, a gente parece estar no mesmo espaço sempre, né? Tem outros aqui do Rio que a gente também é muito próximo, tem pessoas em São Paulo também. Mas ela, como toda boa mineira, ela era uma pessoa mais reservada, né? Ela tinha um toque aberto com as pessoas, mas ela tinha uma coisa mais de reserva. Então, assim, nunca consegui chegar muito perto de saber muitas coisas, mas, assim, o trabalho dela, primeiro que eu coloco sempre ela e a Cissa Fittipaldi como as rainhas, né? Eu acho que a gente deve uma trajetória a elas. A Ângela, quando a gente entrou no mercado, ela já era a rainha do mercado, né? Até porque ela sempre foi muito curiosa. Ela tinha uma característica interessante, que é não se acomodar naquilo que estava ganho, né? Então, ela lançava um livro e, no livro seguinte, não era mais aquilo, né? À medida que ela ia esgotando a curiosidade dela com uma técnica, ela passava para outra. Então, quando a gente vê os livros iniciais, que você vê o tipo de traço, né, o tipo de... acredito, inclusive, que esses daqui tenham um link muito parecido com algumas coisas que aconteceram com a gente quando a gente entrou no mercado, que era uma coisa assim, a gente tinha que baratear o custo do livro. Então, quando a gente lançou, por exemplo, Noite de Cão e A Flor do Lado de Lá, que eu mostrei hoje de manhã, a gente fez o livro em duplas coloridas e em duplas preto e branco, porque eram cadernos alternados que faziam que a produção final ficasse mais barata. Então, acredito que a inclusão de uma cor a mais nas narrativas não só tinha uma questão da própria narrativa que ela escolhia, mas essa inserção. Quando você tem que fazer isso, você tem que ser muito bom, porque, senão, você faz uma coisa que fica meio pobre, no sentido gráfico. E ela colocava como uma alternativa da narrativa mesmo. Então, acho que passava por aí, né? E ela foi, ao longo do tempo, ela tem esse desenho, que é um desenho bem... que a Cris estava falando do desenho do lápis de cor e tal, e, num dado momento, ela vai se arriscando, ela vai buscando uma outra alternativa. A Cacau falou da coisa das tintas, e uma coisa que me surpreendia sempre era que sempre tinham uns projetos que não era só a questão da ilustração, era o design. Tudo. Ela fazia umas caixinhas de livros menores, ela fazia uns projetos que abriam. E hoje tem uma discussão internacional que é bem engraçada ver, porque tem uma ilustradora coreana chamada Suzy Lee, que ela tem um livro chamado A Onda. E aí ela escreveu um texto que ela fala da utilização da dobra do livro. E isso está sendo um sucesso no mundo inteiro. Mas a Ângela já fazia isso muitos anos antes, sabe? Só que nós não nos mostramos dessa maneira e, da mesma forma, como eu falei hoje de manhã, a gente tem uma cultura muito colonizada, muito à base do que é proposto na Europa. Então, a gente recebe, mas a gente não dá, a gente não é que não dê, a gente não é bem
absorvido, eles não querem muito ver. O próprio Roger, para receber o Hans Christian Andersen, ele foi proposto 3 vezes, tá? Assim, para eles acharem que o que a gente faz é digno de ser olhado, né, é digno de ser acreditado, né, demora, né? Os asiáticos também não eram muito acreditados, mas entre os asiáticos e os sul-americanos, eles dão voz aos asiáticos e aos árabes, que também, durante muito tempo, não tinham voz, eles dão essa voz. Então, a América Latina ela ainda continua recuada, né? Eu, ao meu ver, acho que a Ângela ela deveria ter ganho o Hans Christian Andersen. Ela foi também indicada, porque ela tem uma modernidade, uma curiosidade tão grande. Ela passava o tempo todo, assim, essa coisa da informática é uma coisa interessante porque você passa um tempo para ter o domínio, né, do traço, que você saiu do papel e dos materiais de manuseio do papel para uma coisa digital. E ela não esperava muito esse domínio, ela ia. Ela pegava o troço e ia. E o que fosse, ela ia consertando e ela ia propondo. Isso era uma característica muito interessante. Esse blog que a Cacau está falando, esse site, ele era discutido no mundo inteiro. Tinham pessoas o tempo todo que discutiam o trabalho dela, tá? Só que não tinha essa evidência, ele não era tão jogado para fora e divulgado, até também porque a nossa mídia ela não se importa com nada que é feito para criança. Então, isso não é divulgado. Então, assim, os trabalhos, ela passa desse traço mais do lápis, né, mais do controle do lápis de cor, do grafite, e aí, quando ela pega o pigmento, a tinta, né, em si, ela vai para isso aqui do Cena de Rua, que, quando ela lançou, também é um estranhamento. Tá? Era um livro com fundo preto. Tá? É um livro que tem um código cromático. Ela trabalha o tempo todo com linguagem. Eu falo muito essa coisa de o livro colorido, ou vou fazer alguma coisa colorida. Não é colorido, é linguagem da cor, né? Então, quando ela usa os vermelhos, as cores... Obrigada, Cris. Quando ela usa a complementar, quando ela usa aqui, ó. Aqui também ela usa o meio da página. Tá? O meio da página é um componente dessa narrativa. Eu gostaria que a gente falasse os 3, assim, que tivessem coisas para falar. Podem falar, eu não tenho nenhum problema assim, de dividir a fala. Tá? Tenho. Então, pode falar. Eu vou falar um pouquinho mais, então, sobre a cor, porque, como essa história ela se passa à noite, é um menino que vende frutas para os carros que param no sinal de trânsito, ela centra o uso da cor, claro, né? Tem o preto da noite, mas ela usa as cores do sinal de trânsito, que é verde, amarelo e vermelho. O menino é verde. O menino é o outro, o menino é o estranho. Quem são os seres verdes que a gente conhece, né? Tipo, os extraterrestres são os marcianos, que são os homenzinhos verdes. O menino é verde, o menino é um outro. As pessoas são vermelhas. Vermelha, está vermelho de raiva, de agressividade, a cor do sangue. E aí tem um momento que ela usa o azul. Que é o da mãe. E tem um trecho muito lindo que ela fala, se a gente olha de perto, ela coloca uns detalhes aqui na roupa que a gente não sabe muito. Aí eu estou fazendo assim a minha leitura. Eu uso semiótica, mas de uma maneira não para fechar a análise, mas para ter pistas para a possível construção de sentidos por quem está percebendo aquilo ali. Então, tem ali, é uma linguagem, na verdade. Tem ali os signos, mas a significação se completa quando a leitura é feita por quem está olhando. Então, assim, a minha leitura aqui dessa foi a seguinte: eu fiz uma ponte com um trecho que ela fala sobre a experiência dela. Primeira vez que ela ficou acordada
e vi o céu estrelado. Mas eu acho que tem outra no Psique que tem mais ainda essa experiência dela do céu. Ela tinha um encantamento muito grande com essa relação dela com o céu, né? E o céu em Minas tem essa coisa, parece que ele é mais próximo, né? E por ter a coisa das montanhas, né? Minas Gerais, ele é feminino acolhedor, né? A terra acolhe. Então, acho que ela traz isso, né? Isso que a Cacau estava falando das cores, ela falou da semiótica. Eu tenho um problema com a semiótica, eu detesto a semiótica. Mas, assim, acho que para quem está estudando para caracterizar as partes de uma narrativa, ela tem uma serventia, né? Só que não sei se, quando a gente está fazendo o processo criativo, se a gente pensa muito dessa maneira, entendeu? Eu acho que é um processo que vem de dentro, entendeu? E ele está muito ligado a uma formação que você faz, que é a mesma coisa quando você está fazendo um projeto de design. Você não pensa mais no que você aprendeu enquanto categoria, você faz, né? Tem um lance do indo não sei onde buscar não sei o quê, e o pedacinho de pessoa. O tipo de desenho também é o tipo de utilização da tinta. Depois que ela fez o Cena de Rua, ela faz alguns livros que ela trabalha com essa estética da mancha. No pedacinho de pessoa, é uma mancha que vai quase ao abstrato, você percebe. E você vai perceber em outros livros dela essa coisa do que se mostra e o que não se mostra, das sombras e do que é visto. E eu acho que a Ângela tinha uma coisa muito próxima também com a relação com a morte, o esqueleto, a morte, o diabo. Tá? Ela não nega isso em momento nenhum, mas isso também é uma coisa muito da cultura mineira. Tá? É uma coisa que convive o tempo todo. Então, acho que a obra dela, apesar de ser um negócio que é totalmente universal, ele traz assim o regional muito forte. E eu acho que ela, em momento nenhum, ela queria ser vista como um trabalho regional. Eu acho que ela tinha uma coisa assim de estar no mundo mesmo, né? Era um passo maior. Então, o que mais a gente fala? Eu não sei, me sinto constrangida de falar sobre a Ângela, porque eu acho ela tão grande, tão grande, tão grande, que eu acho que não tenho dimensão assim muito de falar dela. Vamos lá. Peraí. Ela vai levar. Oi, meu nome é Rosinha. Então, eu acho que uma outra característica de Ângela, que além de toda essa genialidade, ela pensava também no posicionamento do livro. Né? Uma coisa é você ver o livro aberto, mas se você pegar boa parte do livro... Não, se você pegar boa parte do livro dela e fazer isso, o próprio Cena de Rua, né? Sim, sim. O significado é outro, da imagem. Não dá nem para mostrar como vocês mostraram aqui. Assim, ele reto nem é o que é, né? Uhum. Na hora que você bota, você vê... Outra vez também, você vê uma perspectiva que você fica... Gente, como é que ela pensou? Essa perspectiva, assim, como é que ela criou essa imagem? Também às vezes fico pensando muito nisso. Que surge da perspectiva, né, que ela cria com o objeto. Você teve... Ela conta que um leitor percebeu isso no Cântico dos Cânticos, porque os personagens eles vão e eles se desencontram, mas que, na verdade, quando o livro está fechado, as duas páginas, eles se encontram no livro fechado. E um leitor percebeu isso. A Rosinha teve uma convivência bem próxima com ela. Acho que a Rosinha pode falar umas coisas assim bem legais, porque a Rosinha teve uma convivência pessoal com ela, conviveu na casa dela, né?
Para a gente é complicado, né? Toda vez que eu falo nela, eu sinto um... Sabe como assim, como se ela estivesse sentada assim ali, olhando a gente? Sabe? Eu me sinto meio impactada assim, de falar das coisas dela. Fala um pouquinho da... Não, é verdade. Uma vez eu passei um mês na casa dela, depois 15 dias, né, meio que trabalhando, estudando e convivendo. E era engraçado ver o ritmo dela. Assim, de manhã ela acordava e ela só lia, né, e só começava a trabalhar de tarde. Depois que ela trabalhava, e ela ficava no computador. Ela tinha essa coisa, ela estava do lado do computador o tempo todo, pesquisando, né, pesquisando. Ela tinha uma coisa muito generosa, né? Uma vez ela... Sim, tinha uma coisa muito generosa. Isso é uma característica. Alguém me contou, não sei se foi Ricardo Azevedo, que foi fazer um trabalho em Belo Horizonte e falou para ela que estava indo, e aí ela falou, você fica comigo. E aí ele chegou, ela deu a chave da casa e saiu. Ela entregou a casa dela para ele e foi embora para outro lugar. Ela era uma pessoa assim. E eu vi ela fazendo, sabe, que ela dando as coisas. Ela deu muitos livros na época, né? Que foi, acho que eu devo ter ido uns 5 anos antes dela morrer. Ela me deu livro antigo, assim, desses livros que você não encontra em lugar nenhum. Eu tenho, que ela me deu, vi ela dando a Marilda, vi ela dando a Nelson. Né? E ela me disse uma coisa que aí eu achei realmente incrivelmente generosa. Depois do Chile, que teve o terremoto, eu liguei para ela, que eu fiquei preocupada, que eu sabia que ela sempre teve uma saúde frágil, né? Principalmente no pulmão. Sim. E eu liguei para saber dela. E aí ela falou, imagina, ela é maravilhosa, ela falou dessa geração nova, né? Mais nova da gente. Ela falando o quanto a gente também estava contribuindo para a ilustração brasileira. Isso me chamou muita atenção, né? Assim, nossa, como é que você diz? Uma coisa... Ela disse que falou isso no congresso lá, dessa generosidade de ela pensar nos que estão vindo, né? Nos novos, nos que estão chegando. E não, assim, para quem não sabe, ela não ficou doente e faleceu. Ela teve um acidente, ela estava se recuperando já desse acidente, e ela estava, no dia que ela faleceu, ela estava na internet, às 10, 11 da noite, eu vi ela postando coisas, estava conversando com a Cissa Fittipaldi. E ela saiu da internet e ela começou a passar mal, assim, e faleceu. E súbito. Ela foi como a pluma, né? E ela era uma pluma. Ela era uma figura pequenininha e era essa coisa silenciosa, suave, leve, né? Leve. E ela foi bem. Ela não acredito que tenha sido uma passagem ruim, embora a gente não queira que a pessoa vá, né? Acho que ela fez uma passagem feito um passarinho mesmo, né? Eu acho que uma característica grande dela é que eu sempre via a criança nela, né? Ela era uma mulher super madura, super resolvida, mas ela era um sentimento de criança. Eu vi uma vez que a gente estava naquele congresso na Colômbia, eu lembro de ter visto ela sentadinha numa lancha, parecia uma menina pequena, né? Ela tinha uma coisa muito, muito dessa leveza, dessa pureza da criança. Esse lance que a Cacau falou do site, de colocar, assim, eu acho que realmente a gente tem que fazer alguma coisa e levar isso para algum lugar. Se a UFRJ, eu confio porque está na ECO, né? Porque eu sou da Escola de Belas Artes, a gente tem um banco de imagem e ele está falecido lá, coitado, no CTI, porque a gente não tem... Acabou? 10 minutos, não, já está passando 10 minutos e já está fechando o salão. Não, é só para dizer isso, assim, que a gente fique alerta, né, que se for possível essa página continuar, né, seria uma coisa maravilhosa ter o material dela disponível para todo mundo. Obrigada, gente. Gente, muito obrigada. Amanhã teremos mais Sem Jogo do Brasil. Vai estar cheio aqui. Obrigado, boa noite.
O que é teu, o que é da... Ou vai ser a tradução se colocar porque o nosso... Oi? É fácil, porque o servidor da Apple fica dentro da Apple e o cara que gerencia é super gente boa. Pode chegar. É só confirmar sua inscrição ali com a Bia, tá? Porque isso tem que ser feito. Não, tudo bem. Já está computado.